Pai do Senhor, meus irmãos, hoje eu vou gravar a aula de Paulo, sobre a vida de Paulo, e vou aqui falar as principais informações sobre Paulo, né? Nós estamos estudando lá as cartas paulinas, né? Então é importante a gente saber quem foi Paulo, as informações pessoais dele, né? E sobre a vida dele, assim, no contexto geral. Vou passar aqui para os irmãos a origem, o primeiro tópico aqui que eu separei. O nome dele é Saulo em hebraico e Paulo em romano, né? Forma pejorativa de falar, né? Paulo, romano, né? Ali em Roma era chamado Paulo, e em hebraico, na época ele era fariseu, era Saulo. Na cidade de Tarso, na Cilícia, ele nasceu, da tribo de Benjamim, cidadania romana e formação fariseu instruído aos pés de Gamaliel, né? Atos 22:3 e Filipenses 3:5 as referências. 2. O perseguidor da igreja, o segundo tópico, né? Eu falei da vida dele primeiro. Segundo tópico, antes da sua conversão, Paulo perseguiu os cristãos, aprovando prisões e mortes, né? E consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. As referências é Atos 7:58 e Atos 8, do 1 ao 3. Terceiro ponto, a conversão de Paulo. No caminho para Damasco, teve um encontro sobrenatural com Cristo, com Jesus Cristo. Ficou cego por 3 dias e foi curado por Ananias. Sua vida mudou completamente. E sobre esse assunto está lá em Atos 9, do 1 ao 19. Ali ele recebeu o batismo, né, nas águas após a conversão. Quarto, o ministério de Paulo. Tornou-se um missionário, evangelizando na Ásia Menor, Grécia e Roma. Fundou diversas igrejas, enfrentou perseguições, prisões, açoites e naufrágios, né? E as referências estão em Atos 13:28 e 2 Coríntios 11, do 23 ao 28. 5. Escritor do Novo Testamento. Ao todo, Paulo escreveu 13 cartas ou epístolas, cartas, né? 13 cartas ou 3 epístolas, né? Paulinas. Entre elas está Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon. 13 cartas. Alguns atribuem a carta de Hebreus, mas ali ele já estava morto. Então foi outra pessoa que escreveu Hebreus. Essas cartas formam a base da doutrina cristã, especialmente sobre graça, fé, justificação, igreja e vida no Espírito, né? Essas cartas foram a base da doutrina cristã, né? Os principais fatores aí são graça, fé, justificação, igreja e vida no Espírito. A morte, o sexto tópico, foi preso em Roma. Tradicionalmente morreu martirizado, decapitado por volta de 64, 67 depois de Cristo, no governo de Nero. Nero também matou Pedro, né? Foi crucificado de cabeça para baixo. A referência está em 2 Timóteo 4, do 6 ao 8, que ele fala ali, né? Que ele combateu o bom combate. O 7 e o último, a importância. Exemplo de transformação pelo Evangelho, instrumento-chave para levar o cristianismo ao mundo gentílico e o autor central da teologia cristã no Novo Testamento, né? Claro que Jesus, ele teve, né, o nome bem maior, né, do que Paulo, mas Paulo, assim, como apóstolo, após Jesus, é o segundo missionário, né, de dentro do Novo Testamento, que ele agiu de forma espetacular. Talvez seja o único a visitar tantos lugares, né, e deixar tantas igrejas abertas, né. A primeira viagem de Paulo, a primeira viagem missionária de Paulo, fica em Atos 13:14. Companheiros Barnabé e João Marcos enviam a igreja de Antioquia da Síria. O roteiro dessa viagem: Antioquia da Síria, Seleucida, Chipre, que é Salamia e Pafos,
Perge da Panfilha, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Retorno pelas mesmas cidades, Antioquia da Síria. Destaque: evangelização de gentios e fundação de igrejas. Segunda viagem missionária. A primeira viagem missionária ficou entre 46 e 48 depois de Cristo. A segunda, 49 e 52 depois de Cristo. Atos 15, 36 e 18, 22 de Atos. Companheiros Silas, depois Timóteo e Lucas. Roteiro: Antioquia da Síria, Cilícia, Derbe, Listra, Troade, Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia, Grécia, Atenas, Corinto. Retorno: Éfeso, Cesareia, Jerusalém, Antioquia da Síria. Entrada do Evangelho na Europa. Terceira viagem missionária de Paulo entre 53 e 57 depois de Cristo. Atos 18, 23 e 21, 17. Fortalecer igrejas já fundadas, né? Ele vai retornar, ele sempre voltava em algumas igrejas para fortalecer. E o roteiro dessa terceira viagem era Antioquia da Síria, Galácia, Frígia, Éfeso. Cerca de 3 anos ele passa em Éfeso, Macedônia, Grécia, Corinto. Aí tem um retorno, de novo, Troade, Mileto, Tiro, Cesareia e Jerusalém. Ensino profundo e despedida dos presbíteros de Éfeso. A viagem em Roma como prisioneiro, Atos 21, 27 e 28, 31. Roteiro: Jerusalém, Cesareia, 2 anos de prisão. Depois a viagem marítima, Sidom, Creta, naufrágio em Malta e ele assim chega em Roma. Paulo prega o evangelho mesmo preso. Resumo final: 3 viagens missionárias, uma viagem a Roma, evangelho levado à Ásia Menor, Europa e capital do Império Romano, né? Essa é o panorama da vida de Paulo e suas viagens, né? Do perseguidor virou perseguido e ele virou o maior apóstolo dos gentios, né? Jesus o escolheu, o encontrou e fez dele um vaso de valor, né? Assim que ele faz em nossas vidas. Creio que muitos de nós foram alcançados por esse Jesus que alcançou o Saulo de Tarso. Amém, queridos?